Tem gente, irmão, que era tão afiado espiritualmente. Tem gente que era tão afiado que até em cânticos espirituais cantava. Mas veio a crise, veio a aflição, veio as lutas, e ele foi deixando de exercer aquilo que Deus deu. Mas eu sou profeta de Deus para dizer: a ferramenta será devolvida, os dons serão devolvidos. Satanás pensou que na hora que o machado caiu, que o ferro caiu, ele venceu a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é hora de se levantar espiritualmente, porque as outras coisas só acontecerão quando o espiritual tiver ok. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ao teu pai que está em secreto, porque ele te vê em secreto, mas publicamente te recompensará. A época do crescimento foi na época das viúvas. Foi na época da multiplicação do pão. Não tinha não. Mas para Deus, quando é para Deus na tua casa, Abraão disse certo, para ele provê. Isaac diz: cadê? Cadê o cordeiro? Ele disse: se for para ele vai prover. Escuta isso que eu vou falar agora. Escuta isso que eu vou liberar agora sobre a tua vida. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis. O capítulo é o de número 25. Desculpa, o capítulo é o de número 5 e o versículo é o de número 25. Louvar a Deus por todos os irmãos que louvaram a Deus aqui, estiveram adorando. O pastor David, satisfação estar com vocês aqui nessa noite. Carlinhos, Deus abençoe. Você que está em casa, muito bem-vindo nessa transmissão. Nós já temos cerca de 140 pessoas aí, dá para dobrar, pelo menos se você mandar para uma pessoa, Deus vai falar conosco nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus a você. Esta tarde estive pedindo a Deus uma palavra e fui ricamente ministrado pela palavra de Deus, e quero compartilhar com você nesta noite a palavra do Senhor. Você que está em casa, muito bem-vindo. Compartilha com 2, 3 pessoas aí, pois nós vamos receber a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 25, nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: então ele entrou e se pôs diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem para uma parte e nem para outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era por acaso ocasião receberes prata, tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então saiu dele leproso, branco como a neve. Você vai dizer pela última vez: então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. 2 Reis capítulo 6, do versículo 1 ao 6, eu quero ler. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um:
serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. Diga depois de mim: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles a viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor. Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez o ferro flutuar. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, e a igreja diz: irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre o ministério do profeta Eliseu. Eliseu, que começa o seu ministério no capítulo 2 de 2 Reis. Eliseu, sucessor de Elias, qual pede a Elias a porção dobrada do seu espírito. E o ministério de Eliseu é marcado por grandes desafios. O tempo em que Eliseu está sendo profeta é um tempo desafiador. O capítulo 4 de 2 Reis vai falar para nós que uma viúva chega diante de Eliseu e fala que o seu marido havia sido morto. Esta viúva chega para contar a história e ela diz: tu sabes que ele era teu servo, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio este credor agora levar os meus 2 filhos para serem escravos. Quando aquela mulher vai falar do seu marido, ela está falando de um homem que serviu na gestão de Eliseu. Ela vai falar de um homem que serviu provavelmente na gestão de Elias. Muitas pessoas acreditam, os estudiosos, historiadores falam que este homem era Obadias. Obadias, que alimentava enquanto Jezabel traz uma crise sobre Israel. E há profetas de Deus e profetas de Baal que se levantam nesse tempo. E Jezabel desafia os profetas de Deus. Jezabel começa a provar para saber quem é de Deus, e quem é de Deus começa a passar algumas, abre aspas, necessidades. Diz a Bíblia que tem um homem mordomo chamado Obadias. Este homem vai separando o pão, esse homem vai guardando o pão para servir a outros profetas. Por conta disso, esse homem vai criando uma dívida para que possa alimentar os homens e eles não morram de fome. Jezabel era perseguidora de profetas. Jezabel era matadora, exterminadora de homens de Deus. Elias foi provado no tempo de Jezabel. Este homem servia a Deus. Este homem adorava ao Deus de Israel. Mas tinha uma Jezabel para desafiar, para tentar desvincular o que Deus estava fazendo sobre aquele tempo. Só que não adiantou, porque Elias prosperou, Elias cresceu. Elias foi aquele que, quando chega no capítulo 19 de 1 Reis, vai falando, do capítulo 18 de 1 Reis, vai falando ao povo e diz: chegou a hora de vocês escolherem a quem vocês querem servir, se é a Deus ou se é a Baal. Porque nesse tempo de pressão e de aperto que a gente está vivendo, só nos resta ser mais crentes, só nos resta orar mais, porque Deus vai mostrar quem é dele. Aí Malaquias no capítulo 3 diz: vocês vão ver no versículo 6 a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Por conta das ameaças, escuta isso, por conta das ameaças de Jezabel, um pouquinho menos, por conta das ameaças de Jezabel, por conta do tempo, houve uma escassez na nação. Deus faz chover, mas as consequências da chuva estão acontecendo. As consequências do que se levantou e do que ela propôs ainda está sobrevindo.
Eliseu assume nesse tempo, Eliseu se estabelece nesse tempo, um tempo de viúvas, um tempo em que profetas passam dificuldade. Para você ter uma noção do que eu estou falando, quando eu vou para o capítulo 4, para o versículo 42, está faltando pão, e a primeira multiplicação de Jesus não foi em Mateus. A primeira multiplicação de Jesus foi no tempo de Eliseu. Houve uma multiplicação dos pães. Por quê? Porque os pães que tinham eram poucos e insuficientes. O tempo era tão difícil que eles oravam para que Deus pudesse multiplicar os pães. Pois bem, nesse tempo de dificuldade, chega um homem na casa de Eliseu chamado Naamã. Como é o nome dele? O nome dele é Naamã. Naamã chega diante de Eliseu. E Naamã sai da sua glória, do seu poder, pois ele está leproso, e deseja falar com Eliseu, deseja conversar com Eliseu. Quando ele está na Síria, descobre que existe um profeta, uma menina que trabalha na sua casa. Eu vou chegar lá onde Deus tem me dado, mas eu preciso introduzir aqui. Então ele descobre que tem uma menina na sua casa. A menina diz: se você conhecer o profeta que tem na minha terra, você vai ver que você vai ser curado dessa lepra. Porque a Síria tem cavalo, a Síria tem cavaleiro, a Síria tem conquistador, a Síria tem soldado, mas não tem cura. Israel tem cura. Aí a Bíblia diz que Naamã sai correndo e vai falar com Eliseu. Quando ele chega lá, ele diz: chama esse Eliseu aí que eu quero falar. Eliseu nem sauda, nem sai de onde está para falar com ele. Ele manda o seu moço ir falar com Naamã. Porque Deus não sai do trono dele, Deus não desce da glória dele para atender alguém que tem uma posição elevada, porque tem posses, porque tem posição elevada, ou porque é alguém diante da sociedade e vai ter prioridade diante de Deus. Não, diante de Deus é todo mundo igual. Então o que é que o profeta diz? Manda responder a ele que ele vai para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos e a cura está feita. Aí Naamã se revolta. Ele diz: eu pensei que ele ia sair para falar comigo, eu sou importante. Eu pensei que ele ia falar comigo para que alguma coisa acontecesse. Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, rios melhores para que eu possa me curar? Aí tem um homem que está servindo a Síria, mas parece que ele é crente. Ele diz: meu Senhor, se ele mandasse tu fazer uma coisa mais difícil, tu não faria. Quanto mais descer no Rio Jordão. Ô irmão, como a gente precisa de gente do nosso lado pacificadora. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu ainda não cheguei onde Jesus me deu, mas Jesus está me dando aqui, eu vou falar. Como você precisa e eu preciso de gente pacificadora. Porque na hora da guerra e da agitação, se você chegar com um agitado, você vai colocar tudo a perder. Mas você precisa estar com alguém do seu lado que te equilibre. Calma, meu filho. Calma, minha filha. Não é assim não. Você não é daquele que bota a lenha na fogueira. Você é daquele que pacifica as coisas. Deus está te levantando nesse tempo para ajudar pessoas e não atrapalhar elas. Aí Eliseu, aí o moço de Naamã está dizendo: desce lá. Naamã é curado. Naamã vai os 7 mergulhos. Naamã já não está mais leproso. Quando Naamã volta, ele diz: o que é que eu vou fazer para agradecer? Pega ouro, pega prata, pega bens, pega riqueza. Eu quero dar tudo a Eliseu. Aí Eliseu, irmão, quando ouve que Naamã quer fazer alguma coisa por ele, diz: não precisa não, pode ir em paz. Porque nem toda oferta a gente pode receber. Nem toda proposta é de Deus para você. Ah, porque vai ter dinheiro no meio. Nem todo contrato é de Deus. Nem tudo que está aparecendo na sua frente que é para ganhar é Deus que está colocando no seu caminho. Mas que haja um Eliseu no nosso meio para dizer: eu não quero esse benefício de Naamã na minha vida não. Ô Eliseu, você está ficando maluco? Você está vendo o tempo que a gente está vivendo? Jezabel deixou um bocado de prejuízo, um bocado de viúva para a gente ajudar, a obra de Deus precisando crescer. Você precisa pegar, porque Naamã, o diabo está usando Naamã, Deus está usando até o inimigo para nos abençoar. Não, eu tenho um Deus na vida e eu sei. Não, eu tenho um discernimento de Deus para saber quando Deus manda aceitar e quando Deus manda recusar. Obrigado. Quando acontece isso, o moço de Eliseu não aceita. E o moço de Eliseu comete algo terrível, que é estar debaixo de uma autoridade espiritual, mas se achar superior a ela. E o que é que ele vai fazer, pastor? Ele vai fazer algo que ele achava que era para Eliseu fazer. Quando a Bíblia diz assim: quando Naamã estava a certa distância,
Geazi foi correndo falar com ele e dizer: eu vou aceitar essa gratificação. Só que o profeta estava dizendo que não era para aceitar. O homem de Deus estava dizendo que não era para chegar na mão dele. O que é que adiantou Geazi receber a oferta, mas ficar leproso a vida toda? Tem coisa que o dinheiro pode até resolver momentaneamente, mas não traz saúde, não traz paz, não traz alegria, não traz gozo no espírito. Aí a Bíblia vai dizer que Geazi chega diante de Eliseu. Eliseu vai conversar com Geazi. Quando Geazi recebe a oferta, a Bíblia diz que Geazi coloca a oferta em casa. Geazi coloca a oferta onde, irmão? Geazi coloca a oferta onde, irmão? Os servos de Eliseu estão descendo com Geazi. Escuta isso. Os servos de Eliseu estão descendo com Geazi. Geazi e pelo menos mais 2 servos estão descendo com toda a riqueza de Naamã, com todo o ouro de Naamã, com toda a prata de Naamã, com toda a oferta que Naamã tinha oferecido. Quando Geazi chega na porta de casa, Geazi olha para os servos e diz assim: não fala nada para ninguém não, hein? Coloca esse ouro, coloca essa riqueza dentro da minha casa. Não está escrito que Geazi mandou eles calar a boca. Mas não foram os servos que foi comunicar a Eliseu que eles tinham pego o dinheiro. Porque Eliseu ainda tem um Deus que revela o profundo e o escondido. Eliseu ainda tem um Deus que conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Antes que os servos venham dizer que Naamã, que Geazi está desviando o recurso, Deus avisa para Eliseu. E Eliseu vai a Geazi. E quando Eliseu vai a Geazi, Eliseu chega a Geazi e diz assim: de onde tu vens? Ele está tão assustado que ele está dizendo assim: eu nem vim de uma parte e nem vim de outra. Aí o profeta Eliseu abre a boca e diz assim: rapaz, não foi o meu espírito contigo quando tu fosse aquele homem e pegasse riqueza, ouro, prata, gado e trouxesse à tua casa? Porque naquele momento Eliseu estava dando uma oportunidade a Geazi de mudar. E quando a oportunidade de Deus na nossa vida chega, irmão, ela é crucial. Se naquele momento Geazi tivesse dito: é verdade, meu Senhor, eu saí, eu pequei, eu falhei. Mas o problema de muita gente é que já cauterizou a mente. O pecado faz a mente das pessoas cauterizar e elas não reconhecem mais que estão erradas. Aí a Bíblia vai dizer, escute isso, a Bíblia vai dizer que ele mentiu. Primeira vez, ele tomou uma atitude que foi passar à frente. Segundo, ele mentiu. E a terceira sentença de Deus é: a lepra que estava em Naamã vai pegar em você e em toda a sua casa. Eliseu agora está sem moço. Escuta isso. E agora eu começo a entrar para concluir. Eliseu está sem moço. Eliseu está sem auxiliar. E os irmãos sabem que quando alguém sai, Deus levanta outro, biblicamente falando. Para Deus recolher Moisés, tinha um Josué na Bíblia. Para Deus recolher Jacó, tinha um José na Bíblia. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Então, se um homem não quer, Deus levanta outro. Se uma geração não quer, Deus levanta outro. Aí nós estamos no capítulo 6 diante de uma geração que está saindo. Mas não se preocupe não, porque no capítulo 6, o capítulo 6 chegou para dizer: tem uma geração que está saindo, mas tem outra que está chegando. Tem uma geração que está leproso, mas tem outra que está curada. Tem uma geração que está com o coração pesado, mas tem outra que está com o coração leve. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegam, e quando eles chegam, eles conversam com Eliseu. Escuta isso. Qual é a conversa? Eliseu, como o senhor está vendo, o lugar que nós estamos é pequeno demais. Qual era o problema? Tem muita gente que tem problema para o crescimento real e o crescimento. Há dois tipos de problema: quando o crescimento é no propósito e quando o crescimento é na estrutura. Porque para que o propósito se cumpra, é preciso crescer a estrutura. É por isso que Deus trabalha em cima de estrutura.
Deus queria sim livrar um Noé e trazer uma nova geração, mas para livrar um Noé ele trouxe uma estrutura chamada arca. Deus queria sim trazer um novo avivamento sobre a nação de Israel, e por isso ele levantou Ezequiel no capítulo 37 para passear no meio de osso, porque é melhor ter estrutura do que ter o projeto montado, mas não ter estrutura e daqui a pouco acabar. Aí Deus trabalha em cima de estrutura. O número de cristãos, o número de discípulos está aumentando, mas não tem onde colocar. Então vai ser investido agora na estrutura. Só que quem é que faz isso, pastor? Os discípulos dos profetas. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos, está escrito aqui no capítulo 1, quando os discípulos dos profetas vão conversar com Eliseu, se liga no céu agora que Jesus vai te dar a resposta. Quando os discípulos dos profetas vão falar com Eliseu, eles dizem assim: tu já visse, tu já estás sabendo, tu já estás informado que o lugar que nós estamos é pequeno. Ora, se Eliseu tinha visto, por que não houve logo crescimento? Porque tem coisa que não vai partir de Deus. Tem coisa que não vai partir de Eliseu. Tem coisa que não vai partir do céu. Tem coisa que tem que partir de você. Aí Deus está dizendo: Eliseu já viu, já autorizou e vai com eles construir também. Então não tenha medo de crescer não. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Não tenha medo de crescer não, porque a resposta do céu é certa. Não tenha medo de colocar não, porque Deus vai autorizar e vai fazer algo grande. Não tenha medo de se inscrever para o concurso não, porque Deus vai ser com você naquele lápis, naquele papel e naquela caneta, e vai te dar autorização. Aí você está dizendo: mas eu queria saber se é de Deus. Ô meu filho, tem agora, Deus já viu que você precisa, Deus já vai te colocar no nível maior, Deus já vai te colocar no nível grande. Mas Ele está dizendo: discípulo, é hora de tu pedir o crescimento, é hora de tu pedir o espaço maior, porque eu vou mandar gente. Deus não tem problema com quem pede, com quem sugere, com quem clama não, irmão. Deus não tem problema não. O problema de Deus é com quem faz sem autorização dele. O problema de Deus é quando você faz sem Deus estar no negócio. O problema de Deus... Aí eu vou falar algo aqui, que o Espírito Santo está queimando dentro de mim, desde de tarde. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a glória. Eu estou sentindo a unção. Porque eu quero liberar uma palavra para a igreja Revivem, que eu sou pastor da igreja. Então eu preciso profetizar sobre a igreja que Deus me deu. A igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar. Um dia desse eu estava profetizando. E eu disse: muito bom profetizar para vocês, mas eu tenho um lugar para profetizar, a igreja que o Senhor me colocou. E eu estou liberando uma palavra de profecia a esta igreja. Deus não tem problema com quem pede. Deus não tem problema com quem quer se levantar. Deus não tem problema com quem quer ser levantado por Deus. Deus não tem problema com quem tem chamado e quer exercer o chamado. Deus não tem problema com isso não. Tem espaço para todo mundo na obra. Agora tem um negócio. A diferença da geração de Geazi para a geração dos discípulos do profeta é: Geazi vai pedir ouro para colocar em casa, mas os discípulos do profeta estão pedindo um crescimento porque a obra precisa. Aí Deus está levantando pessoas e está dizendo: eu estou sondando o teu coração para saber se eu posso te abençoar. O problema não é pedir dinheiro, é para que você quer dinheiro. O problema não é pedir para ter conhecimento da Bíblia, para que você quer ter conhecimento da Bíblia. O problema não é pedir dom de profecia, é para que você quer dar um dom de profecia. Porque tem gente que quer dom, conhecimento, para provar para alguém que tem, para provar que é alguém que faz. Mas Deus nessa noite está sondando o coração aqui. Tem alguém que está olhando e está dizendo: vai crescer, eu cresço também. Vai botar congregação, eu boto também. Vai fazer um negócio, eu faço. Mas Deus conhece a intenção, meu filho, do coração. Se tu não tem armanha, não entra não, que o negócio é espiritual. Há uma graça de Deus sobre esta casa.
Alguém está pedindo crescimento e Deus está dizendo: não vou dar, porque vai crescer para humilhar os outros, vai crescer para pisar em cima dos outros, vai crescer para não servir ao meu nome. Mas tem alguém que Deus está olhando e está dizendo: esse eu vou abençoar, esse eu vou. Ai, que esse eu posso dar, esse eu posso abençoar, porque o coração dele está em mim. Segura essa aí, vem um tempo de crescimento de Deus. Eu estou profetizando aqui, me dê 5 centavos de retorno mais. Vem um tempo de crescimento de Deus em todas as áreas da tua vida. Crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento emocional, porque Deus sabe que se você crescer é para a glória dele, é para o louvor dele, é para o nome dele, é para a graça dele, tá? Ei, minha senhora. Alguém até pensou: está pregando porque está construindo. Não tem nada a ver, meu filho. Eu estou pregando porque Jesus vai fazer você crescer. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar. Para você que está me assistindo, Deus conhece o teu levantar. A Bíblia diz que quando Deus exaltou Davi, Davi disse: tira o trono, tira a coroa, mas não tira a presença. Mas tem um homem na Bíblia que foi exaltado por Deus. O nome dele é Uzias. E a Bíblia diz que quando ele foi exaltado, olha como está escrito o texto: já fortificado, exaltou Uzias o seu coração. E o que foi que ele fez, pastor? Ele tomou o lugar do sacerdote. Ele cresceu tanto no seu coração que ele achou: eu posso fazer tudo o que eu quiser. E o problema do Uzias é que ele está achando que Deus não está vendo. O problema do Uzias da nossa geração é que ele quer fazer o que Deus não mandou ele fazer, não chamou ele para fazer, não autorizou ele fazer, e ele acha que Deus não sabe de nada. Mas a Bíblia também diz que quando ele vai queimar incenso, não era para ele queimar, quem tinha que queimar era o sacerdote. Mas ele exaltou tanto o seu coração que ele ficou sem limite. Tem gente que não pode crescer porque acha que fica sem limite. Tem gente que Deus não pode abençoar. É muito forte isso aqui. Tem gente que Deus não pode abençoar porque sabe que se abençoar hoje, amanhã ele está soltando gracinha na rede social. Amanhã ele está cantando: quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender. Olha eu na lancha aqui. Se exaltou tanto o coração dele que ele foi e entrou no templo achando que podia ser sacerdote também. Mas sacerdote só tinha um, que entrava no Santo dos Santos e se oferecia diante de Deus. A Bíblia diz que porque ele se apresentou diante de Deus, teve uma lepra na testa. Porque o problema de Uzias, ele não sabe, mas Deus vai deixar algo aparente nele para que quando todo mundo olhe diga: é leproso. Fala como leproso, se comporta como leproso. A boca não exala o bom perfume de Cristo. A boca, pelo contrário, solta, afronta isso, aquilo, outro, aquilo. Uzias, ele se fortificou tanto, mas no lugar dele ser mais crente, ele se desviou. Mas Deus permitiu a geração de Geazi sair, porque a geração de Geazi, ela até se levanta, mas não permanece. E tem muita gente que está pensando: quero crescer, mas sem estrutura. Mas sem arrumação, sem organização, cresce não. É por isso que Deus está dizendo: põe a tua casa em ordem hoje. Por que você precisa colocar a sua casa em ordem? Para o crescimento que está chegando. Você não pode colocar em ordem quando o crescimento chegar, porque não vai dar tempo, vai ficar tudo bagunçado. Aí Deus está dizendo: organiza tudo e prepara para o crescimento, porque o crescimento quem traz sou eu. Alamanto rebaia xarabacala subia.
O crescimento quem vai fazer na tua história e na tua vida sou eu. Vai olhar para você e dizer, não era um microempreendedor. Pois é, de um microempreendedor ele faz um empreendedor. De um empreendedor ele faz um macroempreendedor. De um macroempreendedor ele faz uma multinacional. Porque eu quero deliberar uma palavra para a tua vida. Deus vai fazer crescer o que está nas tuas mãos, para o nome dele ser glorificado. A Bíblia diz que os discípulos olharam para Eliseu e disseram, vamos até o Jordão. Porque a primeira fala foi, tem um problema, Eliseu. Mas sabe qual é a diferença da geração de Geazi para a geração do discípulo? É que a geração do Geazi, ele identifica o problema. Mas ele identifica o problema para dizer, eu faço melhor. Mas a geração do discípulo do profeta, ele identifica o problema e diz, já tem uma solução. Você acredita que Deus vai levantar pessoas para te ajudar? Levanta a mão para receber que eu vou profetizar. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar, que não são identificadoras de problema e trazedoras de desabores. Não, são pessoas que identificam um problema, mas para te ajudar a levantar. São pessoas que identificam um problema, mas Deus já está dando uma ideia para eles de como vai ser feito. O discípulo do profeta está se levantando, está dizendo, o lugar é pequeno, mas eu já sei uma solução. Tem um lugar ali do lado do Jordão, meu filho, olha que o negócio é bom, viu? Aqui é estreito, mas lá é Derebia, Subre. Lá é espaçoso. Aqui o negócio está meio apertado, mas lá haverá um crescimento. Deus vai levantar pessoas que te darão visão. Deus vai levantar pessoas, porque o crescimento precisa chegar, e são pessoas excelentes naquilo que Deus está levantando. Um vai ser bom numa área, outro vai ser bom em outra área, outro vai ser bom em outra área. Por quê? Porque os discípulos dos profetas precisam ver, esse estreito vai passar. Amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque Isaías diz, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e o nome de Deus será glorificado. Bora, Eliseu, para o Jordão. Eliseu vai. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Quando Eliseu chega no Jordão, eles pegam, escuta isso. Tinha algo no Jordão que impedia, escute. Nas proximidades do Jordão tinha algo que impedia o lugar ser ampliado. O que era, pastor, que impedia? Os troncos. Os troncos impediam que houvesse um lugar que pudesse ser grande, porque por todo lugar que se virava era tronco. Mas alguém que Deus está levantando para caminhar com Eliseu, olha e diz assim, isso não é um problema não, isso aqui vai ser uma bênção, viu? E aí? Ô Eliseu, tem um lugarzinho que eu queria mostrar para você, uma planta aí de um lugar, mas tem um bocado de problema, um bocado de árvore do lado, viga no meio, um problema, não tem coluna no meio, coluna de outro. Aí alguém que está ouvindo diz, não é problema não, essas vigas vão servir para a gente cortar a madeira. Você sabia que, escuta isso que eu vou profetizar aqui para você agora, você sabia que as grandes riquezas vieram de pequenas ideias? Você sabia que os grandes crescimentos e prosperidade vieram de um dia sentado numa sala anotando um projeto? Você sabe como foi que a lâmpada surgiu? Você sabe como foi que o avião surgiu? Você sabe como foi que o telefone surgiu? Foi um homem sentado num birô anotando. Porque Deus deu para eles uma capacidade de enxergar o que ninguém estava vendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Deus está te dando um grande projeto aqui hoje. Porque você vai ser capaz de, no meio de achar um bocado de problema, achar solução. Viga para você não vai ser problema de jeito nenhum. Viga para você vai ser uma oportunidade de você cortar e criar madeira para o crescimento da obra e o nome de Deus ser glorificado. Aí a Bíblia
Bíblia diz que eles estão cortando madeira. Escuta isso, eu vou começar a encerrar. Eles estão cortando o que, irmão? Eles estão cortando o que? Eles estão usando uma ferramenta. E essa ferramenta é composta de duas partes: o cabo e o ferro. Diga depois de mim: o cabo e o ferro. Para cortar tem que ter o cabo, mas também tem que ter o ferro. Para fazer tem que ter o ferro, mas também tem que ter o cabo. A Bíblia vai dizer que eles começaram a fazer. Começaram a cortar as vigas. No meio da obra, no meio das cortadas, no meio da construção, o ferro que estava preso ao cabo se soltou e caiu na água. Diga depois de mim: um acidente. Um acidente. Porque madeira já se utilizava nesse ministério, bronze já se utilizava nesse ministério, mas o pedaço de ferro não. Quando eles queriam afiar ferro, eles iam a Damasco, pagavam alguns ciclos de prata para que pudessem ser afiados. Provavelmente nesta ida eles conseguiram algo emprestado para devolver no outro dia, para devolver quando acabasse. Quando eles estão fazendo, escute isso, quando eles estão fazendo, um acidente acontece. Porque o ferro era muito valorizado, o ferro era de alto valor e o ferro cai no Rio Jordão. As águas eram turvas, não dava para enxergar direito, só se sabia o lugar mais ou menos onde estava, mas não tinha como recuperar. Um rio profundo, não tinha como recuperar. Só que eu falei para você que Deus deu uma ferramenta. Deus deu uma ferramenta. A ferramenta era o cabo e a ferramenta era o ferro. O que caiu foi o ferro, porque a ferramenta toda não caiu. Eu estou pregando para alguém nessa noite que das ferramentas que Deus usava e das ferramentas que você tinha, já caíram algumas, mas ainda ficou outras. E a autorização que eu tenho para dizer é: Deus não tira tudo, ou a gente não perde tudo. Deus sempre deixa algo. E o que Deus deixou é suficiente para você recuperar o que já se perdeu. Pastor, eu cantava, pastor, eu pregava, pastor, eu fazia, pastor, isso. Mas se você tem um joelho, tem uma ferramenta. Se você tem um quarto, tem uma ferramenta. Ele está dizendo: começa por ele, começa pelo quarto, porque através dessa ferramenta eu trago as outras. Através dessa ferramenta eu trago as outras. Tem gente, irmão, que era tão afiado espiritualmente. Tem gente que era tão afiado que até em cânticos espirituais cantava. Mas veio a crise, veio a aflição, veio as lutas, e ele foi deixando de exercer aquilo que Deus deu. Mas eu sou profeta de Deus para dizer: a ferramenta será devolvida. Os dons serão devolvidos. Satanás pensou que na hora que o machado caiu, que o ferro caiu, ele venceu a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é hora de se levantar espiritualmente, porque as outras coisas só acontecerão quando o espiritual tiver ok. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ao teu pai que está em secreto, porque ele te vê em secreto, mas publicamente te recompensará. Olha a ferramenta voltando para a igreja do Senhor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Tem ferramenta nova aqui, tem língua estranha para você, tem dor de visão para você, tem anda, ai, achuri me ando, remanai, derebe couve, a fácia. Tem algo grande do céu chegando à igreja do Senhor aqui nesta noite. Só quem pode, faça barulho de glória. A ferramenta está voltando. A ferramenta está voltando. Deus vai levantar criança de novo nos cultos. Deus vai levantar anciões nos cultos e dizer: assim diz o Senhor. A ferramenta está voltando, a ferramenta está voltando, a ferramenta está voltando. Aqui não é lugar de morrer, aqui é lugar de reviver.
Levante a mão para adorar. Eu vou profetizar sobre a tua casa. O teu filho que tinha aquela ferramenta afiada, a tua esposa e o teu marido que era uma bênção na mão do Senhor, vai voltar com a ferramenta nova. Porque hoje o machado vai flutuar. Cante na sombra. Lemanto remaia xarabacácia. Ô irmão, sabe o que é um machado flutuar? Contra as leis da física. Mas se eu disser para você que o que Deus vai fazer vai contrariar a lei humana. Se eu disser para você que o que Deus vai fazer vai contrariar a lei da medicina. Se eu disser para você que o que Deus vai fazer vai contra a lei da química, da biologia, da física, porque Ele tem o controle do machado na sua mão. E Ele diz: levante que eu sei onde você está. Deixa eu terminar aqui para dizer uma coisa para você. Sabe por que houve o acidente? Sabe por que houve a guerra e houve a luta? Porque tinha alguém que estava fazendo. Tinha alguém que estava cortando. Tinha alguém que estava trabalhando. E Deus me autoriza dizer para você: o nível de guerra na tua vida é porque tu está fazendo. O diabo tem preparado um exército de demônios para te fazer parar, porque ele viu que você pegou a ferramenta e está fazendo. Não quer ter acidente não? Não quer ter luta não? Não quer ter prova não? Não quer ter deserto não? Fica em casa. Fica escondido. Quer ter problema não, meu filho? Não apareça. Quer ter tribulação não, meu filho? Fique escondido. Não faça a vontade de Deus. Não faça o querer de Deus. Não faça a obra de Deus. Você vai ser aplaudido. Não vai existir nível de luta e nem de guerra. Porque para quem está sem fazer não tem acidente. Mas procura alguém que está na guerra. Procura alguém que está cortando a madeira. Procura alguém que está fazendo a obra. O nível de guerra é tão forte para ele parar. Vem de um lado, vem do outro, vem da frente, vem da trás, vem do canto, vem de outro, vem. É tanta guerra, é tanta luta que se levanta, é tanta coisa para fazer parar. Só que Deus me autoriza a dizer: só está se levantando porque você está fazendo. Só está se levantando porque você está orando. Só está se levantando porque você está se levantando espiritualmente. Aí tem gente que abre a boca e... Eu vou falar, posso falar? Tem gente que abre a boca e diz assim: quando eu não orava, quando eu não clamava, quando eu não buscava, quando eu não lia a Bíblia, claro, tu não estava fazendo, não estava incomodando o inferno. Mas agora que tu se levantou, o diabo também levantou um exército de 10.000 demônios, 11.000 demônios. É a maior falange que existe no inferno. 11.000 demônios. Mas para os 11.000 demônios, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus: Ele é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Para os 11.000 demônios que o diabo está levantando, 1.000 cairão ao teu lado. mil cairão à tua direita, mas eu levanto 11.000 anjos. Para cada demônio que se levanta é um anjo que Deus levanta para guerrear. Satanás nunca vai ser maior do que o Deus que eu sirvo e que você serve.
Faraó disse: eu paro agora a obra. No lugar deles pararem, cresceram. Um anjo só matou 185 mil. O que é que um anjo de Deus que anda contigo não pode fazer? Na tua guerra tem reforço. Diz para quem está do teu lado: na tua guerra tem reforço do céu. Tem reforço. Tem reforço. Um dia Satanás chegou diante de Deus. Tu vem de onde, Satanás? De rodear a terra. Mas eu estou com a raiva do Senhor, porque eu já tentei pegar Jó. Estou com a raiva do Senhor porque eu já tentei matar ele. Eu estou com a raiva do Senhor porque eu já tentei contra a casa dele. Mas tu cercasse ele com uma cerca viva. Você não sabe não, meu filho, mas melhor do que o segurança da terra é a cerca que Deus colocou em você. Maior do que o que você está buscando é a presença de Deus que está com você, te guardando, te livrando, te protegendo e dizendo: em você não, e nos seus filhos não, na sua casa não, nessa peleja não. Não tem que pelejar, para aí e vede o livramento do Senhor. Eu vou encerrar dizendo para você: mas só guerreia quem tem ferramenta. É por isso que para mim eu posso estar, irmão, com 10 mil tarefas para fazer. 10 mil. Ah, tem um negócio para fazer de manhã, outro de tarde, outro de noite. Quando eu entro aqui, que os irmãos começam a cantar, não é cantar, é pegar a ferramenta. Eu chegou para um homem e disse: guarda as armas. Ô Josafá, bota os levitas na frente para louvar. Senhor, por quê? Porque eu vou defender ao cabo o ferro. Não vai precisar de espada não. Não vai precisar de lança não. Se abrir a boca, é uma ferramenta. Por isso que na geração da Alexia, pode deixar ela para cantar, mas abre tua boca também. Na geração do digital, pode deixar tocar o hino, mas saiba cantar o hino também. Porque quando você acorda no seu dia e diz: obrigado, Espírito Santo. Hoje mesmo minha esposa disse para mim: menino, tu acorda já assim? O nível de guerra que se levanta tem que ter ferramenta afiada toda hora. Crente dorme. Tem gente, irmão, que é tão organizado que até para as coisas de Deus quer ser programado. Não, porque tem a hora, né, de levantar a mão. Tem a hora não, irmão. Orai em todo tempo. Vigiai e orai. A Bíblia diz que o profeta pega a ferramenta, coloca no cabo e devolve ao moço. Sabe por quê? Porque o que Deus está para fazer na tua vida e na tua casa, ainda que no meio do caminho a ferramenta tenha sido perdida, Ele está dizendo: eu restabeleço primeiro a ferramenta. Olhe que o mesmo Deus que fez a ferramenta flutuar poderia deixar tudo pronto, mas Deus não vai fazer aquilo que eu e tu tem que fazer. Por isso Ele está dizendo: eu não estou dizendo que eu vou fazer se você não se posicionar. Se posicione, junte ao ferro a ferramenta que eu estou devolvendo para você nessa noite. Eu não tinha força de orar, recebe força agora. Eu não tinha força para cantar, você veio para esse culto só para ser renovado. Você veio para esse culto só para sair com força.
Você veio para esse culto só para sair com alegria, porque a ferramenta no lugar vai fazer a construção voltar. Vem projeto novo de Deus ainda esse ano para a tua vida. Vem projeto de Deus novo ainda esse ano para a tua casa. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Só coloca a ferramenta no lugar e deixa o resto com o grande. Só coloca os atalaias no lugar e deixa o resto com o grande. Só se coloca na torre de vigia para cantar, para clamar, para orar, para jejuar, porque a ferramenta no lugar vai fazer você conquistar. E o nome de Deus será glorificado. Vou encerrar agora. Quando Eliseu devolve a ferramenta, ele está dizendo: algo se perdeu no processo, mas chegou a hora de recuperar. Nada nesse processo vai ficar perdido, porque existe uma palavra na Bíblia chamada restituição. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vai haver um encher no teu celeiro. Toda vez que eu profetizo isso, não são todo culto não que eu profetizo isso não, mas toda vez que eu profetizo isso, é 10, 15 ligação numa mesma semana. Pastor, Deus fez. E eu estou pregando para quem crê, que a Bíblia diz que quem crê vai ver a glória. Vai haver um encher dos teus celeiros, e o sinal vai começar essa semana. O sinal vai começar esses dias, porque Deus é socorro, não é ausente não, é bem presente. Pega a ferramenta de novo, soldado, é hora de cantar. Não pendura as harpas nos salgueiros não, é hora de adorar. Não pendura, não deixa passar não, é hora de exaltar. Abre a boca e adore a Ele. A época do crescimento foi na época das viúvas. Foi na época da multiplicação do pão. Não tinha não. Mas para Deus, quando é para Deus na tua casa, Abraão disse certo, para ele provê. Isaac diz: cadê o cordeiro? Ele disse: se for para ele vai prover. Escuta isso que eu vou falar agora. Escuta isso que eu vou liberar agora sobre a tua vida. Deus vai prover para ele. Depois disso aqui, desse crescimento, sabe o que foi que aconteceu em Samaria? Uma fome. Mas o que Deus tinha proposto estava crescendo. Antes desse jovem ir no banheiro esse dia azul, eu queria dizer para você, faça assim com sua mão. Eu queria dizer algo para você. Você seguia pelas estatísticas. Deixa eu ver. Mas Deus vai fazer algo na tua vida fora da lógica humana. Ah, pastor, mas eu nem sirvo a Deus do jeito que... Não, mas Deus, para Deus fazer o que Ele vai fazer, não precisa não. É só para te mostrar que Ele é Deus. Ele está colocando algo poderoso na sua mão, só para dizer para você, não é você e o seu controle que faz, sou eu. Agora, se você unir ao que Deus está falando e o que Ele tem na tua vida, Ele está dizendo, melhora mais ainda, porque a ferramenta no lugar é a oportunidade de eu trabalhar. Deus vai fazer. E o nome de Deus será glorificado.